Como que tá o som? O som tá bom? Tá dando pra me ouvir bem? E aí, galera, tudo certo? Comecei um pouquinho agora a live. O som tá legal? Acabei entrando um pouquinho antes para confirmar, o som tá tudo certo. Daqui a pouco o Ricardo vai estar entrando para fazer essa conversa com a gente. Convidado mais que especial, né? Um dos maiores analistas do Brasil, dando uma visão dele sobre a situação econômica do mercado atualmente. E aí, Gustavão, tudo certo? Aproveitem que é difícil conseguir uma entrevista com o Ricardo. No final a gente vai estar abrindo para dúvidas. Podem aproveitar ao máximo a oportunidade com ele. E aí, Gustavo, tudo certo? Outro Gustavo também entrou. E aí, galera, quem tá entrando, tudo certo? Daqui um minutinho o Ricardo deve estar solicitando para entrar aqui com a gente. O Gustavo falou que tá tudo certo, o som tá legal. Só tô aguardando ele solicitar a entrada aqui. Vamos começar a transmissão. E aí, Júlia? Então, hoje a gente vai estar conversando um pouco com o Ricardo sobre... explicar um pouco o roteiro para vocês, enquanto ele ainda não entrou. A gente vai conversar um pouco sobre a importância de uma casa de análise dentro dos investimentos, a estratégia que eles vão estar seguindo dentro da Nord, a estratégia buy and hold, investir em empresas de qualidade, falar um pouco sobre o momento econômico que a gente está passando, a subida da economia. Aqui. Agora, o Ricardo acabou de entrar, já vai estar começando o bate-papo com a gente. Oi, Olá, Ricardo. muito boa noite. Boa noite. Ricardo, uma honra muito grande ter sua presença. Estava até falando um pouco que um dos maiores analistas do Brasil conversando comigo. Admiro muito seu trabalho, apesar de cursar um curso da saúde, medicina, meu sonho é ser analista. Você é uma das pessoas que eu me inspiro para quando, se possível, chegar lá. E fico muito feliz de poder estar te entrevistando, perguntando um pouco mais sobre o seu trabalho, a casa de análise. E também, começando, pode se apresentar um pouco, contar um pouco sobre sua formação, para a gente estar começando essa live. Imagina, William. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Eu confesso que eu estou achando muito engraçado porque parece que a gente combinou o cenário, né? Até a tomada Sim, na mesma altura a gente tá, né? Tá realmente engraçado. Daqui a pouco eu vou pensar que a gente mora junto. estou fazendo a live junto. Muito legal. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Apresentando então rapidamente, meu nome é Ricardo Schweitzer, eu sou sócio fundador e analista da Nord Research. Eu estou no mercado de análise de investimentos especificamente há quase 14 anos. Eu sou economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sempre brinco que eu tenho a honra e o privilégio
de ter feito exatamente o mesmo curso e me formado no mesmíssimo lugar que Dilma Rousseff. Mas Que ainda legal. assim, por alguma razão, as pessoas se dispõem a de vez em quando me ouvir com relação a alguma coisa. Mas enfim, eu passei a maior parte desses quase 14 anos. Sempre trabalhei com análise de investimentos, nunca fiz outra coisa na vida, mas passei a maior parte desse período trabalhando com investidores institucionais, fundos de pensão, entidades de previdência complementar, gestoras de recursos, trabalhei em algumas assets ao longo da minha trajetória, e também corretora, mas sempre com foco no institucional. Em 2016, entretanto, eu tive a minha primeira oportunidade trabalhando com pessoas físicas em um research independente. Acabei indo para outro do mesmo grupo no ano subsequente. E, por fim, em 2018, optei por esse caminho, por esse voo. Não é um voo solo, na verdade, né? Nós fundamos a Nord em quatro analistas. Mas, enfim, decidimos trilhar nosso próprio caminho. E desde então é isso que nós temos feito, né? Montamos a Node Research, que está inclusive por agora, se é que já não. O nosso CNPJ já tem mais de 2 anos, mas a nossa operação da porta para fora, eu acho que vai completar 2 anos daqui a pouco, talvez semana que vem, se eu não estiver enganado. Legal. E já estão E entre as sim, maiores casas do Brasil. tem sido uma trajetória, sinceramente não sei, porque a gente não tem dados sobre a audiência das outras casas. E sinceramente também nem gastamos muito tempo e energia pensando nisso. A Sim. gente está 100% focado em produzir o melhor conteúdo possível e a análise de maior qualidade para os nossos assinantes. E, evidentemente, se as pessoas gostarem do nosso trabalho, ficamos extremamente felizes. Se não fosse isso, a gente não teria razão de existir. E é isso. Muito legal, Ricardo. Muito legal conhecer isso. Eu gosto de falar que eu compactuo com sua ideia de investimento. Gosto também de estar procurando empresas de qualidade. Penso em seguir numa maneira parecida de investimento. E o que eu queria, tenho esse canal que eu fiz voltado um pouco para falar um pouco sobre educação financeira para médicos, que no meio médico principalmente, mas de forma geral no Brasil, nosso contato na formação, desde o ensino fundamental, médio, é muito pouco com a educação financeira de coisas básicas, o que é uma Selic, o que é uma inflação, por que que o preço sobe, por que que se emitir muita moeda pode gerar algum tipo de Sim. aumento dos preços, então criei com esse motivo. Só que, Sabe que eu tenho muito cliente médico. Muito, legal. muito, muito cliente médico. A gente percebe, né? A gente nunca fez assim uma enquete ampla com relação aos Uhum. assinantes, mas com base, assim, conversando com um, com o outro, né? Tanto na minha encarnação atual quanto nas minhas duas encarnações anteriores, eu percebo que existe uma parcela substancial do público investidor que é composto de médicos. E isso tem algumas razões de ser. Tá? Eu acho que a primeira delas vocês trabalham bastante Sim. em relação à média de renda no É, país. É uma profissão que ganha substancialmente acima da média nacional, uhum. né? Mesmo assim, num começo de carreira, né, o médico faz um plantão, por exemplo, a gente sabe que é uma importância substancial quando a gente compara com a realidade média do país. Se o cara Uhum. avança na carreira, quando o cara avança na carreira, foi lá, fez sua residência, especializou, etc e tal, aí tem aquela turma que, seja a área que for, começa a fazer cirurgia. E você sabe muito bem que médico vicia em cirurgia, né? Exatamente. E graças ao bom Deus, cirurgia dá dinheiro. Então, o que Exatamente. que é que, com base nas minhas interações com clientes, qual é a impressão que eu construí ao longo do tempo? Medicina é uma carreira na qual você trabalha muito, uma carreira na qual, se tudo dá certo na sua vida, você evidentemente ganha muito dinheiro. E muitas vezes, como você vive muito imerso naquele mundo ali, principalmente o pessoal que faz cirurgia, é aquela coisa casa, hospital, casa, Exatamente isso. passa mais tempo dentro do bloco cirúrgico do que, entre aspas, vivendo fora dali, Uhum. muitas vezes não sabe nem o que fazer com o dinheiro, mas ao Exatamente. mesmo tempo tem aquela visão, tem aquela preocupação de que você precisa pensar no futuro, de que você precisa é, criar meios para, ao longo prazo, poder manter o estilo de vida. Que esse, inclusive, é um desafio da profissão de vocês, né? É uma profissão na qual se ganha bastante dinheiro, e que Mas se o sujeito decide simplesmente viver com aquilo que ele ganha, ele pode ter uma vida muito boa. Só que um dia ele vai parar de trabalhar.
Sim. Entende? Eu percebo que parte da comunidade médica já adquiriu essa consciência de que ok, se você ganha aí 6 dígitos por mês, Uhum. excelente, parabéns, que bom. Só que é inviável você ter a expectativa de que isso vá se manter nesse ritmo dessa maneira até você ter, sei lá, seus 90 e tantos anos, Eu tenho entende? até um dado Então tem que sobre pensar isso, no futuro. para te falar. A gente tem que um quarto hoje dos médicos brasileiros não se aposentam. Eles trabalham até o dia que eles morrem, segundo os dados da FGV. Então, bastante Isso é bem gente perturbador, se você pensar. é bem conservador. E às vezes acaba que nem é por opção, é realmente por necessidade financeira que eles trabalham. Eu tenho professores, alguns mais de 70 anos, e continuam trabalhando por necessidade. Apesar de, como você falou, ter um salário acima da média brasileira. É aquela coisa, o cara se acostuma a manter um padrão de vida caro, tá? Um Uhum. padrão de vida bacana, mas um padrão de vida caro. E, consequentemente, ele cai numa cilada, que é ele nunca pode parar de pedalar, entende? Exatamente. Porque isso se transforma em um problema gigantesco. Eu tenho um amigo distante, mas enfim, que ele é médico, tá? É um cirurgião renomado, inclusive. Uhum. E ele está há alguns anos já com um problema ortopédico que ele precisaria parar uns 3 meses a vida E não tem dele problema. para resolver. E ele me disse mais uma vez, não posso parar porque as contas continuam chegando. Tá? E aí é Exatamente aquela tipo de situação que isso. você fica olhando assim, gente, como é possível, né? E isso Exatamente. tem muito a ver exatamente com o fato de vocês serem, né? Para a maior parte das pessoas, a medicina é uma vocação que vem de muito cedo. Então, você meio que constrói a sua vida, constrói a sua trajetória para fazer aquilo ali. O Sim. problema é que, e como existe uma competição muito grande, você vive uma trajetória quase que monodisciplinar, né? Sim. Na direção da medicina. Só que a vida é multidisciplinar. Você precisa desenvolver outras habilidades que você não vai desenvolver dentro da escola de Exato. medicina. Eu acho que uma delas é aprender a cuidar do seu dinheiro, né? Aprender a planejar o seu futuro e tudo mais. Não é por acaso. Eu acho que vocês têm na mão uma oportunidade muito valiosa, né? É uma profissão que na média paga super bem, que dá para levantar bastante dinheiro. Só que isso tem que ser usado com sabedoria, né? Para não Exatamente. virar aquela coisa assim, né? Como é que eu posso dizer? A maldição do jogador de futebol, né? O cara, Exatamente. durante os anos de atividade dele, ganha uma fortuna e depois termina a vida quebrado. Eu acho Concordo que na totalmente. área de vocês, esse é um desafio que vocês precisam olhar com muita atenção. Até concordo com o que o Newton falou, colocar o dinheiro para render, né, enquanto você está dormindo. Então, Ricardo, Exatamente. até a segunda pergunta que eu ia te fazer era sobre isso, como que você acha que seria o papel de uma casa de análise nisso, tanto para o investidor iniciante que realmente não entende nada e quer seguir totalmente uma casa de análise, quanto para alguém que já tem uma certa experiência e procura mais uma casa de análise para ter uma segunda opinião, para confirmar premissa de um valuation, alguma coisa assim. Como que você vê o Uhum. papel da casa de análise? Eu acho assim, investir, principalmente se você opta por uma estratégia de investimento ativa, demanda tempo, demanda conhecimento técnico específico e demanda uma energia que, tendo em vista que as pessoas têm as suas outras atividades na vida, talvez elas não disponham nem de nenhuma dessas três coisas, ou simplesmente assim, sei lá, já trabalho pra caramba, já faço não sei quantas cirurgias por dia, eu não vou ainda terminar meu dia tentando ler balanço de empresa. Até Tá? porque às vezes só parado não vale a pena, né? A hora que ele podia estar operando, eu estaria ganhando mais do que se ele brigar por ter um rendimento pouca coisa acima, que seria ele analisar. Exatamente, exatamente. Né? Principalmente considerando, de novo, as características da profissão. Né? Uhum. Eu acho que para um médico, na maior parte dos casos, o objetivo fundamental do investimento, ele não é, na verdade, eu quero investir para ficar rico. Do tipo assim, meu Uhum. amigo, se você fizer tudo direitinho, se você for bom na sua área, se você conseguir construir uma reputação, você já vai ficar rico. Né? O Sim. objetivo fundamental deveria ser construir um patrimônio que permita que você mantenha aquele estilo de vida a longo prazo, eventualmente trabalhando menos, eventualmente, quero chegar a um certo ponto no qual eu quero parar,
né? Uhum. Seja porque, quero aproveitar minha vida, que não costuma ser o caso, né? Porque geralmente o pessoal gosta de estar lá de bisturi na mão. Sim, gosto. Ou simplesmente assim, né? Eu não quero trabalhar até os meus 90 anos, né? Quero chegar num momento no qual eu vou parar e vou poder, sei lá, continuar morando numa casa, num apartamento legal, continuar trocando de carro de tempos em tempos, viajar não sei quantas vezes por ano, tomar os vinhos que eu gosto, essas coisas Exatamente. que a gente sabe como é que é, né? Então, assim, eu acho que para quem é completamente iniciante, serve basicamente para tirar você daquela situação, chamar você e dizer, então, meu amigo, minha amiga, o maior problema da maior parte dos brasileiros, a maioria de vocês não tem, que é a falta de dinheiro. Só que Uhum. vocês podem ter um outro problema, que é o dinheiro sair na mesma velocidade que ele entra. Ou Então, tanto pior, sair numa velocidade maior do que ele entra, que aí é um problema começar a fazer um gigantesco. derivativo, day trade, vai dar ruim. Não há necessidade. Simplesmente não há necessidade. A primeira questão é que assim, ó, aqui acho que vale até fazer uma distinção. Eu sou da opinião, e eu defendo isso em diversos canais, em diversas oportunidades, que fazer operações de curto prazo na bolsa, né, fazer day trade, swing trade, ser scalper, Uhum. esse tipo de coisa, sendo bastante sincero, eu acho que para 90 e tantos por cento do público investidor não serve. Uhum. Basicamente por quê? Em primeiro lugar, isso exige tempo, isso exige energia, isso exige um conjunto de skills que parte dele você consegue aprender, mas parte dele é uma coisa de talento, é uma coisa que nasce Uhum. com você, é uma questão de aptidão. E consequentemente, eu acho que para a grande maioria dos investidores em potencial, essa é uma estratégia perdedora de dinheiro. Dá para ganhar dinheiro fazendo operação de curto prazo na bolsa? Consistentemente? Olha, talvez aí ao longo dos meus 14 anos eu tenha conhecido Uma meia pessoa. dúzia e eram pessoas que viviam exclusivamente para isso, que viviam disso, que passavam a sua vida inteira ali. A não ser que você me diga, vou largar a medicina porque quero ser trader, provavelmente você não vai ter condições de competir com essas pessoas. Exatamente. Mal comparando, sei lá digamos que você gosta de fazer jiu-jitsu, tá? É Você o que eu tem uma possibilidade. tô. Então, beleza. É um ótimo exemplo, então. Você vai lá na sua academia, você treina uma, duas vezes por semana. Uhum. Não importa o quanto você goste daquilo ali. Qualquer pessoa que tenha o sobrenome Grace vai quebrar você em dois. Exatamente. Ou que É tem o a que mesma todo dia. coisa. É a mesma coisa. Do tipo, no momento que você resolve fazer operações de curto prazo, quero ser day trader. Né? Fui lá, comprei um curso de day trade, porque você chuta uma moeda, cai 50 cursos de day trade, Exatamente. e quero ser day trader. Quando você tá operando no mercado a curto prazo, você está basicamente competindo com a família Grace do outro lado da tela. É um monte de cara que passa o dia todo, a vida inteira em trading desk, em mesa proprietária, o diabo a quatro, só faz aquilo ali da vida, é remunerado para aquilo ali, vive, em muitos casos, com a arma na cabeça com relação à entrega de resultado, porque não necessariamente o cara opera para si, ele pode, sei lá, opera com uma tesouraria de banco, ou para um fundo, qualquer coisa do gênero. Você está Uhum. ali basicamente tentando sair no braço com o Anderson Silva, entende? Sim. Então, eu acho que para a maior parte das pessoas isso não faz sentido nenhum, e acho que assim, é perverso o que o mercado faz. Porque o que é que as instituições, né? Basicamente aqui eu estou falando das corretoras. O que Uhum. eles vendem para as pessoas que é o mercado? É aquele cara, né? Aquele cara bonito, né? Terno. Malhado, de terno, não é nem de terno, de dentes bem brancos, bem bronzeado, que está com a camisa social alfaiatada, as mangas arregaçadas, de braço cruzado, com o trading desk no fundo, aquele blusa de 6 telas atrás dele. Do Exatamente. tipo, venha ser um trader, venha ser o gladiador É do a quantidade de mercado. tela que te faz o analista melhor, quase isso. Isso assim, é basicamente, imagina assim, mal comparando, é o Anderson Silva chamando você pra porrada, Sim. né? Só que o cara vira pra você, o psicológico da coisa ele é muito perverso. Porque, o que é vendido para as pessoas?
Mas se você estudar bastante e se você for persistente, você provavelmente vai continuar perdendo por uns 2 anos, mas depois você vai ficar bom. Aí você vai lá, você investe 2 anos da sua vida, 2 anos do seu dinheiro para descobrir que você não fica bom. Sim. Mas aí você já entregou 2 anos de renda, de corretagem, etc e tal, para quem está do outro lado. Entende? Agora, partindo para um outro modelo, que eu acho que é o modelo mais sustentável. É aquela coisa assim, ó, todo mundo sabe. Vou usar um exemplo bastante prático aqui. Qual é a história de pessoa física mais bem sucedida da Bolsa Brasileira que as pessoas conhecem? Porque tem um monte de gente que ganhou um monte de dinheiro O e ninguém Barsi? conhece. Luiz Barsi. O que o Barsi fez? O Barsi tentou bater o mercado, o Barsi ficou lá tentando ler gráfico, tentando Não. adivinhar o que ia acontecer no minuto seguinte, ficou operando opção. Ele Teve fez a bastante coisa mais entediante do universo. Ele investimento comprou de... boas empresas pagadoras de dividendos e viu a bola de neve crescer. Agora imagina a seguinte situação. Você é um médico bem-sucedido, você trabalha, você ganha o seu dinheiro, etc e tal. Aí você pega o seu dinheiro e você coloca todos os meses lá nas empresas mais chatas da Bolsa. Sei Itaú. lá, compra tudo em Itaúsa, pronto. Sim. Tem alguma dúvida de que você vai ficar rico? Você vai ficar rico. Não precisa fazer mais do que isso. Mas aí o cara entra naquela pira de, não, vou ser trader de opções. Do Ver tipo assim, meu propaganda no amigo, YouTube, se você começar a pesquisar sobre investimento, já aparece gente fazendo propaganda. Uma propaganda falando do Bear Trap e outro da oportunidade na bolsa. não, pelo amor de Ah, Deus. Isso é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência. Que, inclusive, assim, ó, vou falar agora com a transparência de quem faz parte dessa indústria. uhum. Eu tenho uma casa, eu sou sócio de uma casa de análise, eu faço parte dessa indústria. Existe hoje, por conta de todo o interesse das pessoas em investimento, existe uma disputa por atenção. Uhum. A Nord faz um investimento substancial em marketing todos os meses, e basicamente o que a gente faz? A gente vai lá para as respectivas redes sociais, para o Facebook, YouTube, Google, etc e tal. E o que a gente faz? A gente estabelece perfis demográficos de pessoas que vão ser impactadas pelo nosso marketing. Do Uhum. tipo, não é de graça que você está lá no YouTube e de repente você dá de cara comigo. Não é de graça. Isso está acontecendo por quê? Porque a gente tentou segmentar os nossos investimentos em marketing para que ele apareça para um determinado perfil de pessoas. A grande questão é, todo mundo está fazendo isso. Você é bombardeado com esse tipo de marketing porque existe um grande contingente de empresas relacionadas ao mercado financeiro, investimentos, etc e tal, que está investindo em marketing com foco nessa audiência específica. E por que é com foco nessa audiência específica? Porque, em primeiro lugar, vocês têm dinheiro, e em segundo lugar, na média, vocês têm muito interesse nesse tipo de coisa. Então, Exatamente. vocês são clientes em potencial. Mas não significa que tudo que está sendo oferecido para todo mundo que está oferecendo, efetivamente aquilo ali seja bom para vocês e efetivamente aquilo ali realmente seja adequado, inclusive para o estilo de vida que vocês levam. Volto ao meu ponto inicial. Cara, se você passa 90% da sua vida dentro do hospital, como que você vai querer ser trader? Meu Deus do Não céu. tem como. Não tem como. Aí, qual é a alternativa? Investe, então, numa estratégia que é consistente ao longo prazo, considerando que você vai ter um fluxo de renda substancial ao longo da sua vida, você vai acumular um patrimônio enorme que está Exato. investido em coisas boas. Não precisa reinventar a roda, não precisa de adrenalina, O deixa a próprio vai adrenalina, usar essa deixa a estratégia. adrenalina para dentro da sala de cirurgia. Exato. Isso é outra questão. Você já tem uma vida estressante o suficiente lá dentro. Imagina você lá, né? Você é estudante ainda, né? Tô no último semestre. Formo agora Tá. em novembro. Então tá. Imagina você lá, tá? Sei lá eu. Imagina daqui a mais algum tempo. Você lá operando, sei lá eu. Imagina que você virou neurocirurgião. Pronto. Vamos assim pro caso Extremo. extremo. Imagina você lá tentando grampear um aneurisma pensando na via varejo. Nossa, não Cara, vai, não. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. vai campear o lugar errado. Imagina você lá, sei lá eu, fazendo uma cirurgia de coluna, fazendo Pensando uma osteotomia artrodese da coluna torácica, pensando, puta, será que a minha ordem executou?
Sim, não tem como. Não dá, gente. E principalmente, a questão não é nem simplesmente o dar ou não dar. Não dá, mas não há necessidade. Vocês vão Exatamente. caminhar muito bem sem passar por nada disso. Eu Vai já lá, tenho mais compra, exposto. faz a carteira de ações mais chata do universo e Uhum. trabalha e investe regularmente. Não precisa reinventar a roda. O próprio retorno do Ibovespa em si já é um retorno interessante, né? Se você pegar o histórico antes de descontar a inflação, vai estar em torno dos seus 11, 10% ao ano, que já não seria tão ruim se a pessoa não tivesse conhecimento nenhum. Eu acho que você mesmo falou numa entrevista que eu vi, e tirasse as 5 piores empresas, sem precisar procurar coisa muito boa, já teria um retorno bem interessante para longo prazo. Exatamente, exatamente. O próprio Ibovespa, se você simplesmente tirar os maiores lixos que tem dentro dele, é uma pena que os lixos do Ibovespa ou de qualquer índice, eles não são constantes ao longo do tempo, né? O próprio Uhum, índice vai mudando, você tem que ir avaliando, né? Mas sei lá eu, houve um momento lá nos anos 90 que a principal ação do Ibovespa era a Varig, uhum. entende? As coisas vão mudando e você tem que ir mudando junto. Se você simplesmente fizesse isso, você realmente já teria um retorno substancialmente maior do que o índice. Quer ver um outro exemplo que melhora substancialmente o retorno em relação ao índice? Tenha todas as ações do índice e ponha para alugar. Simplesmente por você colocar as ações para aluguel, Você já vai ter uma em um renda. prazo longo você vai ter um retorno maior do que o índice. Entende? Sim. Mesmo que, sei lá, que a taxa de aluguel ali no curto prazo pareça uma coisa ridícula, o juro composto é uma coisa poderosa ao longo do tempo. Oitava maravilha do mundo, né? Segundo o próprio É a Einstein. oitava maravilha do mundo. É isso aí. Ricardo, e mais uma pergunta agora um pouco mais abusando da sua parte técnica. Atualmente agora a gente está, eu acredito que essa semana já chegamos nos 100 mil pontos no Ibovespa. É o mesmo Uhum. patamar mais ou menos que a gente estava em agosto, setembro do ano passado. Primeiramente, se você acredita que foi com bons fundamentos, se que a gente chegou até ali, ou foi um caráter especulativo? E depois, quais foram os pilares que levaram para essa retomada, de certa forma, até que rápida da nossa bolsa de valores? Na verdade, a resposta das duas perguntas é a mesma. Tá? Se a gente Uhum, acredita que o que dita a bolsa no longo prazo é o fundamento das empresas, a uhum, pergunta que a gente tem que se fazer é se, na média, o fundamento das empresas hoje é igual, melhor ou pior do que era em agosto do ano passado. Eu, uhum, particularmente, acredito que, na média, o fundamento é pior, porque a situação uhum, econômica tanto no Brasil quanto no restante do mundo, piorou. Né? A uhum, trajetória que a gente imaginava para as economias, ela mudou. Tá? Aí uhum, vem a pergunta, ok, mas o que é então que ditou preponderantemente a recuperação das bolsas no mundo afora? É estímulo econômico, basicamente estímulo monetário. Né? Talvez uma sim, das questões que esteja para ser respondida é se o que está acontecendo é as ações subindo, ou seja, os ativos reais se valorizando, ou se é, na verdade, o dinheiro que está perdendo valor e, por conta disso, o valor dos ativos reais está aumentando. Porque você tem injeção de dinheiro em todas as economias desenvolvidas, e isso traz consequências na formação dos preços. Tá? uhum, Por aí você já absorve muito do que é o meu entendimento é, sobre valuation de uma parcela substancial das empresas. Eu me refiro a todas, evidentemente eu não me refiro a todas. Eu acho que existem boas empresas que foram desnecessariamente penalizadas, né, pelo uhum. aquele pico de aversão a risco que a gente teve ali de meados de fevereiro, março para frente. Mas, Só que você tem outras que talvez estejam descoladas. Tá? talvez setor tech Então, subiu muito junto com a e-commerce. eu acho que ali especificamente o que a gente tem existe um certo fetiche pelo crescimento e a expectativa de que em algum momento aquilo ali efetivamente vai se traduzir em valor para o acionista. Uhum. Porque a maior parte das empresas tech, tá? E aí a gente pode inclusive falar das empresas lá fora, sei lá, Facebook, Apple, Exatamente. No Brasil, Alphabet, que é empresas a holding tecnológicas do Google, Netflix. Essas são empresas que elas bem, crescem muito, mas elas demoram para efetivamente começar a gerar retorno, entende? o Facebook dividendos até hoje, a última vez que eu tinha visto, não estava pagando dividendos. Eu acredito que não pague ainda não.
né? Se eu bem me recordo, eu não acompanho muito o mercado lá fora, tá? Mas Uhum. eu tenho a impressão de que a Apple é uma empresa que já gera um retorno decente, tá? Mas, por exemplo, Netflix. Netflix é uma empresa que queima a caixa como se não houvesse amanhã, Sim. entende? Mal comparando, é de novo lá, é o médico que pega tudo que ele ganha e ele Sim. gasta na expectativa de que Exatamente. no mês seguinte ele vai dobrar de novo o número de cirurgias. Entende? Uhum. O Netflix é mais ou menos isso. Ele queima a caixa como, sei lá, um Maverick V8 queimava gasolina. É um negócio. Mas por que é que as pessoas avaliam o Netflix da maneira como avaliam? Porque existe a crença de que eles vão continuar crescendo, 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 até um ponto em que eles vão, entre aspas, dominar o mundo. E quando isso acontecer, eles vão começar a gerar muito caixa, gerar muito lucro. Mas isso é uma aposta no futuro. E algumas dessas apostas dão muito errado. Vou dar um exemplo de uma empresa que, embora ela não seja uma empresa tech, ela caía nessa mesma situação, do tipo, cresce, 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 vamos investir nisso aqui porque eles vão continuar crescendo e um dia vão ganhar um caminhão de dinheiro. Uhum. WeWork era Assim. exatamente isso. Outro exemplo de empresa que cresce, 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 mas que não gera grande coisa de retorno para o acionista. Uber não Uhum. gera, entende? Se parar de pedalar, acabou, entende? E aí você tem do outro lado empresas previsíveis, empresas sólidas, líderes dos seus respectivos mercados de atuação, mas que não são sexy, digamos assim, né? Sim. Que está lá, é uma vida tranquila, mas que por acaso paga um excelente retorno para o seu acionista. Porque quanto que uma empresa, por exemplo, distribui um volume substancial de dividendo? Ela distribui um volume substancial de dividendo quando ela gera muito mais caixa do que a própria empresa é capaz de reinvestir. Tá? Uhum. E isso vai acontecer onde? Isso vai acontecer em mercados que, pela sua própria natureza, não Uhum. existirem oportunidades de crescimento relevantes, muito provavelmente o que a empresa vai fazer é continuar reinvestindo, Investindo. reinvestindo, reinvestindo. Então, sei lá, em alguns aspectos, a melhor coisa do mundo é você comprar, sei lá, vou dar um exemplo bem politicamente incorreto aqui, mas vou falar porque é uma empresa que pagava excelentes dividendos, não está mais na Bolsa Brasileira e a audiência vai ficar ofendida, porque eu vou falar nela. Souza Cruz, Ah, o Cruz fabricante de cigarro, gente. era uma empresa muito boa. Cigarro. Fechou até o capital. Como negócio, era um excelente negócio. Por quê? Bom, o consumo de cigarro não vai mais triplicar, beleza? Beleza. A gente não precisa investir mais então. Talvez, inclusive, a gente tenha que desinvestir, porque com o passar do tempo as pessoas estão fumando menos, graças a Deus. Ótimo. Sim. Então tá sobrando dinheiro pra caramba, vamos dar para o acionista. Entende? Esse tipo de empresa, talvez, embora ela seja muito menos sexy, digamos assim, do que Uhum. investir, é muito mais legal você dizer que você é acionista do Facebook do que da Souza Cruz, né? Tá de convir Hoje uma comigo. empresa fitness. Ou sei lá, qual é que é a principal posição da sua carteira? É transmissão paulista. Do tipo, eu entendo. Itaúsa. Só que a questão não é uma disputa de popularidade, não é uma disputa de quem é mais legal, entende? Empresa assim. Se você sente a necessidade de, sei lá, compra um carro bacana para você, mas deixa seu dinheiro na Itaúsa, entende? Uhum. Faz Ah, muito mais sentido ao passar do tempo. Pelo ah, menos para essa situação da maior parte dos médicos que a gente está conversando aqui. até isso que você falou é uma das partes que o Peter Lynch coloca no livro dele, de como chama Ten Bagger. Então, provavelmente você já viu Sim, uma empresa que não seja muito sexy, que faça uma coisa que as pessoas não julgam que seja muito certo. Então, pode ser um bom caminho para você achar uma Ten Bagger. sim, com certeza, com toda certeza. E esse tipo de empresa, ele acaba não chamando atenção. Por quê? Porque aquele movimento acontece lentamente, Uhum. entende? Não é aquela empresa, ela não vai te dar 500% no ano. Uhum. Ela vai te dar 20% ao ano, 15% ao ano. Só que vai dar todos os anos. Porque o Uhum. problema da empresa que te dá 500% ao ano é que no ano seguinte ela te dá menos 50%. A OGX aconteceu isso. Entende? Eu acho que ali é um caso ainda mais complicado. Uhum. Ainda mais complicado do que isso. A OGX, a antiga HRT, né, que reencarnou, são casos mais complicados ainda.
né? Mas acho que dá para ficar realmente nessa coisa, sei lá, Facebook, Alibaba, Mercado Livre. Observa que eu estou de propósito falando de empresas lá de fora para não entrar nas brigas de torcida aqui do Brasil. Mas, enfim, Exatamente. todo mundo sabe quem são as semelhantes no Brasil. Ricardo, uma coisa que também queria te perguntar sobre quais setores você acredita que vão precisar se readaptar dentro desse novo normal, que mais vão precisar realmente mudar um pouco, porque agora a gente não sabe quando vai ter uma vacina, se vai ter, se vai ser efetiva, com esse modo de vida novo da população, de se aglomerar menos, uma certa tendência de talvez mais um home office. Quais setores você acredita que tem que se readaptar para isso? Bom, eu acho que existem alguns setores que há alguma controvérsia a respeito de qual seria o tamanho do impacto, mas outros me parecem mais óbvios, tá? Assim, por exemplo, eu acho que transporte aéreo tem um problema muito grande. Basicamente, a, é, toda a, todo o economics do transporte aéreo está intimamente relacionado a você conseguir colocar 200 pessoas dentro de um charuto de alumínio aeronáutico. E fica um pouco complicado na situação atual. Toda a parte de entretenimento, né? Entretenimento e turismo, que são inclusive setores subrepresentados na Bolsa Brasileira, né? A gente tem, se eu estiver me recordando bem, a gente tem uma empresa de entretenimento e uma empresa de turismo, pelo menos entre as ações líquidas da Bolsa. Mas provavelmente vai ter mudanças, porque toda a indústria de hospitalidade, digamos assim, ela vai ter que se adaptar e ter que levar em conta que as pessoas ainda têm receio de viajar, e, enfim, eu acho que vai ser um pouco difícil. A parte de entretenimento é muito difícil também, porque assim, não sei se você já teve a oportunidade no meio aí dessa barafunda toda, de fazer a bobagem de ir num desses shows que você vai de carro. Já. Entende? Do tipo assim, cara, não vai rolar. Já tô velho Simplesmente para não vai isso. Eu rolar. 25, mas nunca mais. Não vai rolar, não vai rolar. Esquece. Isso aí a gente já entendeu que as pessoas estão fazendo nesse momento. Elas estão indo porque elas estão de saco cheio, mas, assim, em condições normais, meu amigo, não vai. Isso não vai rolar. Eu acho que eu acho que alguns segmentos do varejo eles vão ter maiores ou menores desafios, né? Porque o varejo, principalmente assim, sei lá, varejo de vestuário, por exemplo, está muito ainda relacionado à experiência de você ir até a loja, de você Roupa, né? experimentar coisas. Eu Complicado. acho que isso começa agora a esbarrar em questões sanitárias muito delicadas. Há algum tempo atrás eu estava vendo, inclusive, né? Eu não cheguei a ver nada disso no Brasil ainda, mas eu me recordo alguns meses atrás, nem sei mais se foi nos Estados Unidos ou na Europa, mas uma série de novos protocolos que varejistas de vestuário estavam adotando para tentar trazer os clientes de volta, né? Como propiciar uma experiência de compra numa loja física nesse novo normal no qual até ontem essas empresas criavam as suas lojas e planejavam seu espaço de venda com a ideia do cliente ficar lá dentro o maior tempo possível. Exatamente. E, de repente, agora você já quer que o cliente entre de costas na sua loja. Entendeu? E isso vai trazer desafios grandes. Deixa eu pensar aqui o que mais. Eu acho que eventualmente me surgem outros, mas esses são os que mais me chamam a atenção num primeiro momento, assim. Eu acho que o varejo tem que se adaptar, e acho que é um desafio grande. Da mesma forma que acho que transporte aéreo, por conta da aglomeração que provoca, e empresas de turismo e empresas de hospitalidade como um todo, eu acho que são as mais impactadas. Um setor que gera uma certa controvérsia sobre o que vai acontecer são as empresas que investem em propriedades comerciais, né? Commercial properties, e, consequentemente, isso também impacta toda a indústria de fundos imobiliários. Eu acho que aqui existe uma espécie de efeito vara de marmelo e aquela tendência humana de perpetuar o momento atual como se fosse para sempre. Para muitas empresas, até 3 meses atrás, a ideia dos seus colaboradores fazerem home office
Era uma coisa absolutamente impensável. Uhum. Agora, por conta de tudo isso que aconteceu e que as pessoas perceberam que o mundo não acabou porque seus funcionários estão em casa, as pessoas estão entrando numa pira de que tudo vai ser home office agora, ninguém mais vai trabalhar no escritório. Não é nenhuma coisa nem outra. Chama de efeito vara de marmelo, né? Você foi de um extremo para o outro, acha que aquele era o normal, agora o normal é o outro A extremo. coisa taleriana. Não é. Existem alguns pontos que precisam ser considerados. O primeiro deles eu particularmente, eu sempre fui uma pessoa difícil de ser encontrada no escritório da Nord, porque eu gosto de fazer home office. Eu produzo bem em home office. Eu também, Ricardo. Total. Eu curto fazer isso. Só que a grande questão em primeiro lugar, as pessoas são diferentes entre si. Com base na minha própria experiência agora de empresário, eu posso dizer para você. Existem pessoas que se adaptam super bem e existem pessoas que, se a gente anunciar, gente, amanhã às 7 da manhã o escritório está reaberto, às 6 horas tem fila. Tá? Porque as pessoas ficam mal em casa, ficam mal isoladas. Aí entra um outro aspecto que é o seguinte: eu moro sozinho, eu moro em um apartamento no qual eu tenho uma infraestrutura bastante razoável para trabalhar. Meu apartamento tem 2 quartos e um dos quartos é meu escritório. O meu escritório em casa é melhor que o meu escritório na empresa. Mas você tem alguma dúvida de que nessa realidade de home office forçado que a gente está vendo por aí, tem gente trabalhando sentado na mesa da cozinha com a mãe batendo bolo do lado? Não, com certeza. Dentro do Brasil é uma realidade muito grande. É Brasil, gente. Exatamente, é Brasil. Todo mundo vai ser home office. Não dá para todo mundo ser home office. As pessoas não têm nem estrutura em casa para isso. Talvez nem E existem dificuldades adicionais. Exato. Do tipo assim, a Nord não é uma empresa grande. Tá? Nós somos hoje menos de 30 pessoas. Uma coisa é você colocar 30 pessoas em um escritório com 2 excelentes links de internet em um bairro que tem infraestrutura em São Paulo, e outra coisa é, para essa mesma empresa funcionar, você ter 30 links de internet espalhados por São Paulo em diferentes infraestruturas e tudo tem que funcionar do mesmo jeito. Não funciona. Simplesmente não funciona. O que eu acho que efetivamente vai acontecer no final das contas? Eu acho que existem setores, existem empresas que vão assumir outra postura com relação ao home office. Eventualmente, sei lá, as pessoas vão descobrir que uma vez por... Se você tem um escritório de, sei lá se você tem um escritório de 30 lugares e você resolve estabelecer que a cada dia da semana 20% do seu quadro vai ficar em casa, não cabem 30 pessoas no seu escritório, cabem 36. Então, eventualmente, você pode ter alguma mudança de, taxa de ocupação nos escritórios. Mas, por exemplo, tem uma outra estatística, um outro lado. Eu estava vendo hoje, inclusive. Dados da CBRE, isso. O escritório médio no Brasil, ele é de uma dimensão de 7 metros quadrados por colaborador. Se eu bem me recordo, o número é esse. Quando você olha para, por exemplo, Estados Unidos, alguma coisa assim, você tem alguma coisa da ordem de 10 que estão sendo postos em prática, você tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de trazer as pessoas de volta. Tá? Digo para você com tranquilidade, se hoje na Nord nós quiséssemos retornar todos para dentro do escritório, não ia dar, porque a gente não conseguiria manter os padrões de distanciamento social no escritório que nós temos hoje, né? Onde nominalmente cabe muito mais gente do que o quadro da empresa, mas por conta dos protocolos. Então, o que eventualmente pode acontecer? O primeiro ponto não dá para extinguir o escritório e talvez não dê para reduzir o escritório, porque a gente precisa de maior distanciamento entre as pessoas. A gente vai ter uma realidade mais de home office daqui para frente, com rodízio de equipes, etc. e tal, e o escritório vai ser mais um ponto de encontro, ou, como eu já vi cunharem o termo, vai ser o centro de cultura da empresa. Já arranjaram um termo coxa para definir o que vai ser. Se vai ser a raio do centro de cultura da empresa, talvez você precise de uma área maior de sala de reunião, por exemplo. Entende? Talvez, em alguma medida, o uso dos espaços mude e a densidade de pessoas no espaço mude.
mas nem de longe, eu não acho que a gente vai ter uma vacância gigantesca, por exemplo, nos Triple A de São Paulo da noite para o dia. Eu não acho que seja por aí. Já falei demais para responder essa pergunta. Vamos para a próxima. Então, Ricardo, agora acredito que, então, como a gente está indo mais pro final da nossa live, posso abrir um pouco para o pessoal, se tiver alguma dúvida, perguntar para você? Claro que pode. Então, pelo que eu vi, uma coisa que o Newton mandou para as faculdades, se terá alguma mudança boa, acredito que talvez vá nesse mesmo caminho que você falou, né? Ah, porque EAD? a parte das aulas teóricas, acredito que possa começar assim a EAD e as práticas, pelo menos é o que está acontecendo na minha faculdade. As práticas se mantendo e as teóricas, boa parte está sendo EAD, pelo menos nesse momento. Eu acho que eventualmente pode acontecer, mas inclusive já pergunto para você, a experiência está sendo boa? Então, Ricardo, como eu te falei, até mesmo fazendo medicina, meu sonho é ser analista. Eu amo ficar em casa, eu amo fazer coisas em casa, eu produzo bem. Então, eu amo poder assistir da minha cama, se eu estiver cansado, da cadeira, uma aula, projetar na TV. E acho muito ruim ter que pegar o carro e ir até a faculdade, ficar sentado numa mesa Uhum. dura. Eu amo, mas já tem vários colegas que não gostam, falam que não rendem, que prestam atenção em outra Pois é, coisa. Como você falou, é muito pessoal. Acredito que talvez a maioria tenha menos rendimento, por ter mais distração em casa. Mas assim pois como você, é. eu também tem uma realidade que eu posso colocar um quarto como escritório e fazer tudo ali. Que, pelo menos Eu para mim. acho que o que vai ditar a sustentabilidade disso aí, por exemplo, para ensino, vai ser exatamente resultados, exatamente rendimentos. Eu, Uhum, sinceramente, acho que para a média das pessoas, isso vai se traduzir em uma perda de rendimento, uhum, né? Eventualmente, pessoas com perfis específicos, sei lá, era o meu caso quando eu era estudante, talvez seja o seu caso, o caso de algumas pessoas, talvez isso aí se traduza em ganho de produtividade. Mas sabe sim, aquela coisa lá, distribuição normal, aí sim, tem lá aqueles dois desvios padrão acima da média, a gente está lá. E o resto do pessoal? Faz o que com essa turma toda aqui, que eventualmente, putz, para eles é muito pior. E aí você pode ter exatamente. problemas de, né? E tem uma outra questão que é muito pouco explorada também, mas que se você converse com qualquer pessoa que tenha filhos que estejam agora, né, com aulas, né? Aí a gente está falando de ensino infantil, só que se aplica também. É, você criar um programa de ensino à distância É muito difícil. não é você pegar o professor, colocar ele numa sala com um quadro e uma câmera de celular na frente. Exatamente. E esse é um desafio brutal. Talvez você mesmo tenha professores. Tipicamente isso costuma acontecer com aquele pessoal assim, o cara tem uma puta experiência, mas já é um cara que tem mais idade, que já não tem mais tanta adaptabilidade à mudança, que basicamente a aula que ele está dando a aula com uma câmera na frente, como se ele estivesse dando aula em uma sala de aula. A dinâmica, a didática tem que ser diferente, porque Nossa, eu senão não concordo segura as totalmente, pessoas. Ricardo. Não segura, não segura, Sim. entende? Então, dentre outros aspectos, esse shift para um modelo predominantemente de ensino à distância, acredito eu, passa inclusive por desafios na outra ponta. Você precisa formar professores de outra maneira. E você não faz isso da noite para o dia, entende? Então, eu acho que eventualmente você pode ter maior uma maior prevalência de um modelo de ensino à distância para algumas coisas, mas eu também não acho que vai ser para tudo, entende? Uma das coisas positivas para ensino de nível superior, principalmente, desse período, é que eu acho que, em alguma medida, a não ser que fossem casos assim, de instituições muito renomadas, ainda rolava um preconceitozinho com a EAD, né? Ah, De- você fez EAD, esconde no currículo que o curso foi EAD, deixa todo Exatamente. mundo pensar que era Muito. presencial, porque parece que o EAD é segunda classe, digamos Sim, quem não assim. consegue E fazer talvez, presença. exatamente, eu acho que talvez ajude esse momento que a gente está vivendo a desconstruir esses preconceitos. Eu nunca mais vou esquecer, quando eu estava na faculdade, eu nunca gostei de ir para aula, tá? Eu também não. Eu nunca gostei de ir para aula e essa é uma das razões, inclusive, pela qual eu fiz a graduação e PT saudações, não pensei em fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, porque só de pensar que, nossa, eu vou ter que de novo ficar, sei lá eu quantos anos com a bunda na Serviu só cadeira, para o CNPq. exatamente, que eu pude estudar em casa, numa boa, tranquilo, entende? Mas o meu ponto é,
quando... Eu nunca mais vou esquecer isso, porque isso me marcou na vida. Eu cheguei, era primeiro dia de aula, era a formação econômica do Brasil. Uma aula sexta-feira de manhã, era a manhã inteira. O professor era bom, o conteúdo era interessante, mas quando ele distribui a ementa da disciplina, uma das coisas lá é nossas aulas consistirão de seminários, separar, vocês têm que ler Sim. os textos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e as discussões vão ser em cima dos textos. Aí tinha escrito em maiúsculas: se você não ler os textos, não venha para a aula. Ah, 1 hora na biblioteca vale mais do que 3 na sala de aula. eu concordo Eu só totalmente. apareci para fazer a prova. Entende? E feliz, entende? E muitas vezes eu, de fato, eu ia para a faculdade, ao invés de ir para a aula, eu ia para o raio da biblioteca. Porque é por uma questão de estilo de aprendizagem. Só Uhum. que isso não funciona para todo mundo. Exatamente. Ricardo, teve mais uma pergunta ali da Kaká perguntando sobre os mercados estão descontados. Acho que só um comentário que eu posso fazer, nem sei se realmente estão descontados, o realmente especialista na área vai ser o Ricardo, mas o Breia fez um post sobre isso, fazendo uma comparação de alguns setores, não sei se você chegou a ver no Instagram, comparado com o Ibovespa, o e-commerce e o tech estavam um pouco mais caros, comparado com o ano passado, 100 mil pontos, e os bancos um pouco mais descontados. É um post bem interessante. Se quiserem ver É, no, exatamente. no Dá Instagram uma do Breia. olhada lá no. Dá uma olhada no Instagram do Breia, que eu acho que é uma comparação bem interessante. O que acontece? Quando a gente olha para, sei lá, o Ibovespa. O Ibovespa ele é uma média, entende? E ele é uma média ali de, sei lá, eu deve ter umas 60 empresas no Ibovespa hoje aproximadamente. Toda hora muda, eu nunca sei o certo número. Você tem coisas ali dentro que certamente estão negociadas a preços maiores do que estavam aos 100 mil pontos do ano passado. E você tem coisas que estão substancialmente abaixo. Né? Uhum. E nessas distorções, eventualmente, você encontra. Eu acho bancos, por exemplo, bastante barato no nível atual. Eu tenho recomendações, eu sou responsável por 3 séries na Nord, né? Que é o Nord A Dividendos, que small é cap meio autoexplicativo, o Nord Small Caps, que é e explicativo também, as profundezas da e o bolsa. Nord Deep Value, que basicamente todos os problemas da bolsa estão lá. Né? A UTI da bolsa está no Nord Deep Value. Como é que é? Você ficou com a parte mais difícil da Nord, ficou com small caps, turnarounds, fusões. Mas é divertido, é divertido. Mas quando você. Eu tenho recomendações de praticamente todos os grandes bancos Uhum. dentro desses produtos. Porque as ações realmente estão baratas. Realmente estão baratas. Então, Ricardo, agora realmente para finalizar, a gente está indo para o limite da live, que o máximo, tem máxima de 1 hora. Queria te agradecer muito, acredito que foi bem construtivo essa entrevista, respondeu bastante coisa muito interessante, tanto para o pessoal do meio médico, sua visão de como você vê, como pode ser interessante ter uma casa de análise, quanto também para o momento que a gente está passando, as mudanças. Acredito que agregou muito valor, eu vou salvar a live e vou deixar salvo ali no Instagram para quem quiser ver. E realmente quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua atenção. E foi de grande aprendizado poder estar conversando com você. Muito obrigado. Imagina, é sempre um prazer conversar com as pessoas, tentar transmitir uma mensagem construtiva a respeito de investimentos. No caso de vocês especificamente, né, eu vou ter que fazer meu jabá, né? Mas eu vou ser bastante direto. Não acho que vocês devam assinar o Nord Small Caps ou o Nord Deep Value. Eu acho que vocês realmente deveriam dar uma olhada no Nord Dividendos, porque, em primeiro lugar, o primeiro ponto é que a assinatura é baratíssima. Tá? Acho que é Tipo, R$ 16, né? 18. R$ 18. R$ 18. Ou seja, não tem a desculpa de, sei lá, a quantidade de dinheiro que eu tenho não compensa para fazer assinatura. Difícil. E o segundo ponto é, o tipo de empresa que a gente olha dentro do Nord Dividendos vai bem de encontro àquilo que eu estava falando lá no começo. Uhum. Vocês já estão em uma área na qual vocês Eu vão concordo. ter um fluxo de renda relevante e que vocês deveriam, na minha visão, concentrar em investimentos de longo prazo em empresas estáveis, em empresas, entre aspas, chatas, em empresas entediantes. Eu acho que a vida de vocês dentro do hospital, ela já vai ser suficientemente estressante para vocês não estarem lá de novo tentando operar um aneurisma, pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu com a Gol hoje? Sim. Entende? Não precisa isso. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.
Galera, muito obrigado. Valeu pela atenção de todo mundo e foi uma live incrível.